Acredite na vida, é tudo que você tem. Faça bem para a vida, que ela lhe faz também. Olá, pessoal! Vamos começar um ciclo novo? Pois então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a gente falar da lua nova do signo de Gêmeos. Ela vai acontecer no dia 30 de maio, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Isso vai acontecer com os dois luminares se encontrando no final da casa 11, praticamente dentro da 12. A casa 12 é uma casa do ponto de vista universal, do ponto de vista, digamos assim, internacional, humanitário e etc., uma casa muito pública, muito destes assuntos específicos bem coletivos. Mas é uma casa em que a gente não tem muito domínio sobre o que poderá acontecer, porque ela é uma casa do domínio do inconsciente. Essa casa 12 é, por exemplo, onde a gente está quando a gente está em gestação, né? Ela é a casa do antes de nascer. Então, ali é meio que o domínio do inconsciente coletivo e nunca se sabe o que poderá vir dali. Portanto, é um ciclo que começa sem a gente ter muita ideia de como ele vai se desenvolver. A Lua, ela está regendo o ascendente, né? E o Sol, portanto, a casa 2, que é uma casa de recursos, que é uma casa de finanças. Mas vamos olhar isso com um pouco mais de detalhes. A Lua, portanto, comandando o mapa como um todo, a casa 1, como eu já disse, já não dá muita pista de como ela vai se desenvolver. Mas o ascendente em Câncer, de certa maneira, contempla uma sensibilidade, contempla, de alguma maneira, estarmos todos conectados entre nós, a família humana, a sensibilidade, um valor maior para o feminino, para as mulheres, etc. E o ciclo, ele começa e ele vai dar toda a volta e só lá no finalzinho é que a gente vai conseguir entender do que se trata, né? O Sol está regendo a casa 2, que é a casa das finanças, dos recursos, dos suprimentos, de tudo que transita em termos também de alimentos e, enfim, entre todos os países e entre todos nós. É uma casa de produtividade, é uma casa, portanto, onde a gente trabalha e ganha o pão, não de cada dia, porque cada dia é na 6, mas é na 2 que essa produtividade é, de alguma maneira, avaliada e remunerada. O Urano, que é aquele planeta já imprevisível, ele está na casa 11, que é a casa do futuro, e continua, né, já há algum tempo ele vem vindo, ele está solto. Ou seja, ele não está conectado a ninguém, ele não está ligado a ninguém. Então, ele meio que faz o que quer, ele meio faz o que ele bem entende, né? E ele, vocês lembram, é o céu que relampeja, que troveja, que manda raios, que chove, que faz sol e que mais ou menos funciona já de uma maneira muito independente, normalmente. Imaginem se ele não está fazendo conexão nem parceria com ninguém, né? Então, isso também dá ao futuro uma certa imprevisibilidade. E ele está regendo a casa 8, que é a casa da economia. Enquanto na 2 a gente tem as finanças, né? Na 8 a gente tem a economia e a gente tem as crises. Portanto, infelizmente, acho que teremos aí um ciclo que pelo menos começa em meio a um pouco de crises para serem administradas. Sobretudo no âmbito das lideranças, dos dominantes, dos governantes e principalmente no mapa do Brasil, onde o Sol e a Lua estão na casa do povo, na casa número 4, favorecendo, portanto, movimentos populares, favorecendo, na verdade, então, que o povo se una, que o povo se junte, em detrimento de lideranças e de pessoas que têm
papéis mais dominantes no país, certo? Então, para o Brasil, o que se apresenta é mais ou menos isso. O Mercúrio, né, que vocês sabem, gente, é sempre aquele grande intermediador, né? É ele que liga todo mundo, que conversa com todo mundo, que faz os negócios e tal. Ele está primeiro em Touro, que é um signo onde ele fica um pouco lento, meio devagar. Ele, enfim, não responde e não corresponde agilmente como costuma fazer nos signos em que ele fica melhor. E ele ainda está retrógrado, então as funções dele estão bem comprometidas, né? E ele ainda está tocado por Saturno, que está lá na casa 8. Portanto, tudo isso, de alguma maneira, atrapalha o funcionamento, né, o fluxo das coisas. Ele manda no Sol e na Lua, e o Saturno na 8 faz com que essas crises das quais falávamos se acentuem, né? Então, gente, infelizmente, essa duplinha aí, essa tensão entre Mercúrio e Saturno, só de certa maneira contribui, corrobora que estamos começando um ciclo um pouco, digamos assim, pelo menos com muitas negociações a serem feitas logo de cara, logo no começo. Então, a gente deve planejar bastante o que quer, da onde vem, para onde vai, o que deseja fazer, porque Gêmeos é um signo muito bom para a gente fazer negociações, para a gente justamente barganhar, trocar, fazer, aumentar as nossas comunicações, ampliar propaganda, ampliar tudo que possa, de alguma maneira, melhorar o que a gente estiver fazendo. Sejam negócios, seja a gente uma figura autônoma, independente, um professor, um comunicador. Então, na verdade, tanto a posição do Sol e da Lua quanto o Mercúrio que manda neles, nenhum deles está facilitando muito a coisa, principalmente porque Mercúrio está questionado por Saturno, ou seja, pela justiça, pelas pessoas que mandam, por quem tem, de certa maneira, a batuta do que é ordem, do que é justiça, do que é ética e etc., que é para isso que Saturno realmente serve. Vale ainda comentar duas coisas com relação a essa duplinha. O Saturno no céu está atravessando o ascendente do mapa do Brasil. Isso, de certa maneira, é muito bom, porque o Saturno é o cara que bota a ordem na casa. Ele fala, escuta, isso aqui não tá bom, aquilo não sei o quê, isso não deve funcionar assim, aquilo deve funcionar assado. Inclusive, ele é um dos regentes do ascendente do Brasil que está em Aquário. Ele também rege a 12 do Brasil, mas ele rege também o ascendente em Aquário. É ele que, de certa maneira, está fazendo com que as coisas não descambem mais do que já estão, de certa maneira, descambadas, né? Então, assim, os poderes muito, um querendo se meter na vida do outro, muito querendo um dizer você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, é o Saturno que está, de alguma maneira, aplicando, né, essa correção, digamos, esse ar, né, de ser mais ético, mais justo, mais equilibrado, né, em tudo o que o país como um todo está fazendo. Outra coisa, o ascendente de um país significa o povo também. E no caso do Brasil, o ascendente estando em Aquário significa essa miscigenação que o país tem. E também essa, digamos, promessa de país do futuro. A gente não fala sempre isso? Ah, o Brasil é o país do futuro, é isso que vai acontecer, é isso que não sei o quê, o Brasil será, mas esse dia nunca chega, né? E outra coisa importante da gente também saber é que o Mercúrio, no mapa do Brasil, está no fundo do céu. O fundo do céu tem muito a ver com o que se cultiva no país, que inclusive está em Touro. É por isso que justamente, né, todas as atividades de campo, né, do campo, pecuária, agropecuária e etc., acontecem lindamente neste país. Temos uma terra muito fértil, um país muito fértil e tudo mais. Mas o Mercúrio, ele está retrógrado por ali.
Então, nós tínhamos uma expectativa de colher uma safra dos nossos melhores grãos, evidente, aquilo que a gente acolhe normalmente, que em janeiro já era uma expectativa que foi menor do que a de setembro, depois foi revista em março e abril, já também para menos, e provavelmente a colheita e a safra como um todo não vai dar tudo o que a gente estava aguardando, por conta desse Mercúrio. Está dizendo aí justamente para a gente, retrógrado nesse lugar, que as coisas não são como a gente imaginava, tá? A Vênus, por sua vez, está no signo dela, que é Touro, um deles, né, um dos que ela rege. Ela está lá no meio do céu, quer dizer, ela está numa posição de destaque. Ela não está propriamente desperdiçada, né? Mas ela está dizendo, a gente chega lá, a gente alcança, né? E ela está regendo um signo onde a fartura, a abundância, etc. Mas ela está pressionada pelo Plutão. E isso quer dizer que a política, os poderosos, os liderantes atrapalham a performance econômica, financeira, etc., que poderia ser melhor, né? Então, essa tensão entre Plutão e Vênus, primeiro nos conta que as vacas estão magras, que a circulação do que há de abundância no país não está sendo feita, né? Provavelmente por má gestão, não tem a menor dúvida, por questões, enfim, que são muito mais relativas aos poderes, aos poderosos, ao Plutão, né? E é uma pena, porque a gente poderia justamente poder aproveitá-la melhor caso ela tivesse uma posição mais confortável, sem estar tão pressionada. E ela rege, inclusive, a casa 11, que é a casa do futuro. Então, também ela não acena com um futuro assim muito promissor. E, sobretudo, não vamos esquecer que Vênus é o planeta dos acordos, da paz, né? Da harmonia que rola entre pessoas, entre casais e entre, obviamente, também nações. Então, parece que ainda não é, pelo menos nesta fase nova, eu não diria no ciclo todo, mas nesta fase nova, que a gente vai conseguir fazer os acordos internacionais serem alcançados ou atingidos, né? E que nós precisamos, de certa maneira, também ter um pouco de atenção a isso aqui no Brasil, porque não está também rolando entre os poderes uma harmonia muito grande. É preciso que essa harmonia seja reconquistada, gente, porque, afinal de contas, estamos num ano de eleição, ok, mas não vamos falar só disso. O Brasil tem que continuar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer coisas, principalmente no primeiro semestre. Então não é para ficar essa coisa miúda, mesquinha e muita fofocagem de lá para cá, daqui para lá e etc. Vamos poder aproveitar uma Vênus dessa e vamos trabalhar, vamos produzir, vamos em frente, ok? Agora, de certa maneira, precisamos registrar que ela está contemplando e tem feito com bastante, digamos até assim, galhardia, uma boa relação e uma harmonia entre o poder legislativo e o judiciário, né? Isso tem realmente acontecido e neste ciclo parece que é algo que vai reinar ciclo afora, ok? Outra dupla que está fortemente em ação e tentando salvar a pátria, digamos assim, é uma conjunção entre Marte e Júpiter no meio do céu, ou quase chegando ali. Ambos estão no signo de Áries, né? Marte, portanto, no signo dele, onde ele fica muito ativo, decidido, ousado, criativo, pioneiro. E o Júpiter só acrescenta, só cresce, só faz com que essas ações sejam ações de boa vontade, sejam ações de boas intenções, sejam ações no sentido de promover, digamos assim, uma expansão, um crescimento que seja real e que seja, digamos, de boa qualidade, né? Para que justamente as coisas se desenvolvam, cresçam e aconteçam de uma maneira saudável. Então vamos torcer, né,
Quem são essas pessoas? São empresários, são líderes, enfim, sindicais, líderes políticos, naturais, professores, né? Pessoas que exercem de alguma maneira ação e que exercem também algum poder de decisão de fazer com que as coisas melhorem, cresçam, apareçam e etc. Então, vamos torcer para esses pioneiros, para esses corajosos, né? Para que eles consigam, enfim, realmente ao longo desse ciclo, proezas bastante grandes, porque estão precisando mesmo de quem faça proezas, não é isso? E o Marte está regendo esse lugar, né? Então ele está justamente regendo o meio do céu, que é para onde a gente se encaminha, que é para onde a gente deseja, né, se encaminhar e deseja chegar. Portanto, parece que vamos conseguir atingir melhores ao longo do ciclo. Vale a pena considerar que ao lado deles, um pouquinho depois, nós temos o Quiron, que é o planeta da saúde e da doença. Ele vem atravessando o signo de Áries faz tempo. E ele está solto, gente, ele está sozinho. E ele está no meio do céu dando a maior dica de que, mal ou bem, a pandemia não acabou, tá? A pandemia que eu quero dizer não é essa coisa daquela, enfim, extensão tão grande, internacional e tal, mas ela não acabou. Ela aqui e acolá está dando sinais de presença, de reavivação, e tem outras acontecendo no mundo, de outros caráteres, inclusive, né? Então, vamos ficar muito atentos à questão da saúde pública, né? E eu não estou só falando de medidas de higiene, lavar as mãos, usar máscara e tal. É ficar atento de maneira geral a tudo que, enfim, ocorre nessa área de saúde pública, ok? Vale dizer que no mapa do Brasil, essa dupla, Marte-Júpiter, está sobre um planeta que é Plutão, né? Que no mapa do Brasil está nessa casa do dinheiro, dos recursos, das finanças, da produtividade e etc. Isso é muito bom, por um lado, porque traz investimentos, otimiza a economia, otimiza de uma maneira, de certa maneira, positiva, claro, porque o Júpiter está ali ao lado, o Júpiter é o grande benéfico, né? Mas também enfatiza a ação de Plutão. E quem é Plutão no mapa? O Plutão é, no mapa do Brasil, o regente do Poder Executivo, né? Portanto, o presidente da República, o que dirige o país. E ele também vem, de certa maneira, agindo bastante, o que significa gastando dinheiro em nome de ajudar os pobres, beneficiar os pobres, etc., mas a gente sabe que tudo isso é para robustecer a campanha dele. Então também vamos ficar muito atentos nisso, porque, enfim, chama-se de uma coisa o que na verdade é outra. E a gente tem que ficar atentos a todos esses movimentos, certo? Marte na casa 2 é excelente para ganhar, para produzir, mas também para gastar. Saibam disso também pessoal todo que tem aí o ascendente em Aquário e que está no momento com com essa dupla entre a casa 2 e a 3, ok? E não podemos deixar de comentar o seguinte: houve um corte de verbas, né, recentemente, não nessa semana, na anterior, de mais de 8 bilhões de reais, um corte feito pelo governo. Então, e aonde é que se cortam as coisas nesse país? Na saúde pública, na educação e na ciência, né? Quer dizer, é interessante porque justamente nos lugares ou nos setores onde o povo, o Brasil, mais sofreu na pandemia,
As crianças ficaram sem escola durante muito tempo, os pesquisadores ficaram sem acesso às universidades, né? Não houve em país nenhum uma pandemia que tivesse tirado as crianças das escolas tanto tempo. Isso tudo é uma questão política enorme, né? Que não é apenas uma questão que o governo interfere. Também, evidentemente, os professores também procuraram empurrar com a barriga o máximo que puderam. E tudo isso, né, gente, vai causando um prejuízo para uma geração, para toda uma geração de crianças que estão aí e ficaram super deficitários, não podiam sair de casa, enfim, crianças infelizes nos últimos 2 anos, né? Não podiam descer no prédio, não podiam brincar com os amiguinhos, não podiam ir na escola. Isso tudo prejudica uma geração inteira. Portanto, olho vivo aí, né? Em todas essas ações que parecem benéficas, parecem muito boas, né? Vamos cortar para não exceder. Pois é, mas corta justamente onde não devia, né? E vale pontuar que a intenção talvez seja cortar isto para talvez dar aumento para os policiais, para talvez dar aumento para os funcionários públicos, né? Não estou dizendo que eles não mereçam, mas estou dizendo que não pode pegar áreas inteiras e áreas tão importantes, né, para o desenvolvimento, enfim, de todo um povo, de toda uma geração, e sair cortando assim para quê? Para beneficiar os seus eleitores, né? Então, no fundo é isso, ok? Temos que dizer a verdade e colocar os pingos nos reais is, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco triste de ter que trazer, enfim, uma lunação que não tá lá essas coisas, né, gente? Mas o mundo também não tá, né? Então, tanta coisa, enfim, controversa, tanta coisa às avessas, tanta coisa na contramão que está acontecendo no mundo todo, que é claro que também o céu revela isso, né? Não tenha dúvida. Mas não é por isso que a gente não segue em frente. E não vamos esquecer que Gêmeos é um signo leve, é um signo alegre, é um signo que tenta fazer as coisas de uma maneira, assim, eu não diria que prática, mas em Gêmeos a gente tem objetividade, inteligência, destreza, facilidade, agilidade, soluções rápidas, né? Então vamos usar a nossa inteligência, vamos fazer planejamento para o próximo ciclo, né? E usar esse momento da melhor maneira que a gente puder, né? Esse frio que está fazendo em grande parte do país não ajuda gente muito pobre, muita gente que está na rua. Então, a gente pode, de alguma maneira, contribuir, fazendo doações, faça doação para o movimento que você achar melhor, com o qual você mais se identificar. É para adolescentes, é para crianças, é para pessoas que estão na rua, é para, enfim, padres que tenham lideranças interessantes em igrejas. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos um padre de uma liderança extraordinária ali na Praça da Sé, que é um lugar onde concentra muita gente, enfim, jogada mesmo na rua, né? Então, vamos tentar também doar, né? Abre o teu armário, vê o que você não está usando, o que você não vai usar mais, o que não é útil para você, né? E vamos passar para frente, vamos dar para quem está precisando, ok? Então, eu acho que isto é uma atitude muito importante nesse momento, né? Que a gente pode ter, cada um de nós tem sempre uma coisinha, né? Então, vamos também contribuir fazendo essa parte que eu acho que é bem legal, né? Acho que é uma coisa que nos traz, inclusive, uma gratificação enorme, né? Então, é isso. Estamos aí com um ciclo novo. Não deixe de ver os detalhes, né, do texto, do que está publicado lá no meu site, né? Inclusive consultar o seu signo ascendente, que é onde você vai saber onde é que está caindo essa lunação. Aonde cai uma lunação, gente, é o assunto que será o mais importante da sua vida neste momento. Então, pode ser aqui, acolá, no setor Y ou G, mas é ali
que você vai nas próximas 4 semanas se debruçar e trabalhar mais, ok? Portanto, é só, enfim, consultar o site e ver todos esses detalhes, ok? E tenham todos uma boa alunação e até a próxima semana. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Passará, passará, passará. Pelo tempo passará, passará, passará.